decorações. Eu já tenho aqui a maioria pronta, porque esse cliente ele ia fazer, tem até a data aqui, ó, que era para a data do nascimento. Então ele pediu doces e um bolo de 2 quilos, que ia ser para tipo montar uma mesinha para quem fosse visitar na maternidade, né? Aí ele pediu sem tema definido, né? A cor vai ser lilás e amarelo. E aí tu faz do teu jeito. Então eu coloquei, tipo, algumas coisas básicas, tipo bolinhas, listras, fiz uns lacinhos, coloquei o nome dela, coloquei a data, que seria a data que ela ia nascer. Aí o que aconteceu? A bebê nasceu antes. E ele ia para um hospital X, aí ele disse que teve que ir para outro, que não ia ter como fazer tudo isso, né? Aí foi e cancelou. Como eu já tava com as decorações prontas, eu falei para ele, a gente tem como reutilizar. Aqui já tava tudo bem sequinho, né? Eu já tinha feito, tinha secado. Aí eu só ia fazer, acho que a festa, a retirada ia ser tipo 1 ou 2 dias depois. Aí a gente só ia fazer os bombons e ia colar depois a decoração, né? Aí já tava pronto, então eu falei pra ele, mandei foto, tudinho, que a gente podia reutilizar caso eles fossem fazer um mêsversário. Aí ele disse que beleza. Aí pediu pra eu guardar, então eu vou mudar só essas partes aqui, ó, que eu coloquei cheguei, vou mudar aqui a data. E o restante tá ok, porque tem o nome dela, aqui tá neutro, né, tá básico. Esse aqui é que eu vou montar a trufa, vai ser esse listradinho com esse laço. Essas letrinhas são do quadrinho, que ele pediu pra fazer os quadrinhos com o nome dela. Então eu vou fazer o quê? Ele pediu para pegar o valor do bolo e completar em doce. Porque como ele mora um pouquinho longe, ele disse que não vai arriscar de pegar bolo, né, e andar muito no transporte. Já doce é mais tranquilo de transportar. Aí ele pediu para ficar os doces que já tinha agendado e o valor do bolo acrescentar em mais doces. Então esses daqui já estão prontos, que seria a quantidade de doces que ele pediu. E a gente vai acrescentar mais alguns, que vai ser para usar o valor do bolo. Aí ficou assim. Aqui, ó. Esses doces foi o que já tinha no kit. Aí, só essa quantidade. E esses daqui foi o que a gente colocou pra acrescentar, né? Usando o valor do bolo. Então, de decoração, esses daqui já estão tudo pronto, que são aqueles lá. E esse aqui é o que eu vou fazer agora, porque a gente vai fazer, né, a mais. Aí, eu vou fazer decoração pra maçã, trufa e cone. Então, vou completar as decorações, enquanto isso o Lucas vai fazendo os bombons e depois eu venho finalizando, colocando no laço, né? Terminar tudo, deixa tudo prontinho. Eu vou usar a mesma pegada, a mesma paleta de cor, eu vou tentar chegar no mesmo tom, porque eu não tenho mais a pasta americana, né? Como foi uma quantidade X que ele pediu, eu não tinha, né, em mente que a gente ia precisar de mais. Então, eu faço ali uma quantidade que sobra pouco. Eu já tenho uma noção, então eu faço uma quantidade e às vezes ou dá certinho ou sobra só um pouquinho. Então, não vai dar o suficiente para eu fazer mais doces. Aí eu vou tingir aqui, tentar chegar no mesmo tom de amarelo, de lilás. Como eu usei vários tons, eu acho que não tem problema, porque tem um amarelo mais escuro, tem um amarelo mais claro. Então não precisa ficar exatamente igual, né? Contanto que fique no tom. Aí eu vou fazer e vou alterar esses daqui, ó, que eu coloquei esse cheguei e essa data. Aí o restante eu vou deixar assim mesmo, já vamos usar assim. Aí eu cobri aqui com plástico filme, vou abrir agora pra mostrar pra vocês. Eu não lembro a exata data de quando foi, mas eu vou colocar aqui na tela pra vocês quando era a retirada. E hoje, quando que vai ser, né, a nova data. Pra vocês verem o tempo que ficou guardado aqui. E dá super certo, porque como já tava sequinha, ela não vai amolecer nem nada. A cozinha ficou com o ar-condicionado desligado vários dias e não teve problema. Porque como já tava seco, aí ela não vai amolecer de novo, né? Aí eu fechei bem com o plástico filme, fiz várias camadas. Aí a umidade, ela não tem como pegar aqui nessa decoração. A gente consegue armazenar tranquilo. Se o doce já estiver pronto, a gente tem que armazenar na geladeira, né? Tem que embalar direitinho, ou congelar ou armazenar embaixo, dependendo do tempo. Mas se tiver só a decoração assim, ó, a gente consegue armazenar tranquilo, porque ela não vai ficar ruim, tá vendo? Ela tá bem sequinha, tá vendo? Perfeita. É só a gente colocar chocolate aqui atrás, aplicar no bolo e vai estar perfeito. Então, fica a dica aí pra vocês. Se tiver uma encomenda cancelada, claro que eu acho que a gente não vai conseguir passar para outro cliente, né? Porque é muito difícil a gente ter outro cliente que encomende o mesmo tema, a mesma paleta de cor e tem o mesmo nome da criança. Então, isso aqui é inviável. Mas se for pro mesmo cliente, ele vai adiar por alguma coisa, tipo uma doença ou algum imprevisto que aconteceu, dá essa opção. A gente consegue armazenar direitinho, deixa bem fechadinho e aí depois você consegue usar. Então, eu comecei já indo consertar, né, aqueles que precisavam mudar ali a data. Esse que tinha o nome Cheguei, né, que eu coloquei, a palavra Cheguei. E aí eu vou colocar uma nuvem por cima dessa nuvem, né, vou usar o mesmo cortador.
e vou aplicar, né, outra decoração em cima. Então, essa foi a forma que eu achei de modificar. Como já estava tudo bem sequinho, a gente não conseguia arrancar, né? Assim que a gente faz e a pasta tá molinha, a gente consegue ainda tirar, mas como eu disse para vocês, já tinha secado tudo. Então, se eu tirasse aí, ia quebrar, porque ela tava bem durinha mesmo. Então, eu fiz uma nuvem com a pasta bem fininha, com a pasta branca. Colei por cima, tá vendo como vocês estão vendo? Então, acerto ali as coisas, as rebarbas do lado. Deixo bem certinho para não ficar passando, nem sobrando, nada. E aí, depois eu vou colocar em cima um mês. Então, eu vou colocar o número 1 com um cortadorzinho de um molde de número. E o mês eu vou fazer com aquele marcador de letrinha. Esse meu marcador, eu perdi o número 1. Então, por isso que eu não coloquei tudo marcadinho. Então, eu precisei fazer aí dessa forma. Eu coloquei o número 1 com um molde. E o mês eu fiz escrito, né, com esse marcadorzinho que fica bem bonitinho. Essa letra é bem bonita, bem delicada. Então, só fiz marcar ali e ficou perfeito. Deu para adaptar e não ficou parecendo que foi improviso, não. Ficou bem bonitinho. Nesse outro eu pensei bastante, minha gente, o que é que eu ia colocar para cobrir, porque tava difícil. Como tava assim, retinho, a data eu coloquei, né, o dia, o mês e o ano que seria o nascimento da bebê. E como embaixo tinha umas folhinhas, eu fiquei sem noção do que eu ia colocar. Aí resolvi cobrir com a faixinha essa parte da data e colocar o número 1 em cima, porque foi a forma que eu achei, né, melhor de colocar, porque como tinha essas folhinhas, eu não achei nada que eu pudesse colocar em cima. Tentei colocar umas florzinhas, mas não ficou legal, porque tava na vertical. Então, teria que colocar, tipo, uma faixinha de flor. Então, não ficou legal. Se fosse um cantinho só, eu acho que ficaria bom. Mas como tava, né, na parte toda, não ficou bom. Aí, eu tive que cobrir. Coloquei uma faixinha amarela e coloquei o número 1 por cima branco. Como já tinha muito lilás e amarelo aí, eu coloquei a idade branca só para dar uma quebrada. E acho que ficou legal, deu para cobrir e não ficou parecendo que foi improviso também. Esse outro foi do bombom quadrado. É aquele mesmo bombom que a gente faz bolo no palito. E aí foi o tamanho G. Como eu já tinha feito o menor, eu resolvi fazer esse de uma forma diferente. Eu fiz ele sem palito e fiz também redondo. Então, só para dar uma modificada, né? Pegar o mesmo doce e dar uma pegada diferente nele. Então, fiz com esse cortador redondo. Cortei a base, deixando retinha a base, como vocês vão ver aí. E aí, coloquei a idade. Então, eu fiz com esse cortadorzinho de número grande, o número 1. E depois eu coloquei umas bolinhas para poder deixar um pouco mais decoradinho, né? Como o cliente pediu, tudo meio delicado, né? Sem muito detalhe. Então, eu tô fazendo bem assim, né? Com poucos detalhes. Então, eu coloquei o número. O número, ele vai passar um pouquinho desse tamanho do redondo. Então, eu corto ele e depois vou acertando, dando uma arredondada nas laterais, para poder não ficar na cara que eu cortei ali, né? Então, eu vou ajeitando para parecer que ele é desse tamanho mesmo. Aí, depois coloquei as bolinhas e tava finalizado.
Aqui eu já fui colocando também a decoração dos pirulitos. Então, à medida que o Lucas ia terminando os doces, né, eu ia colocando o que já estava pronto. Então, foi assim. Uma hora eu ia terminando a decoração, outra hora eu já ia montando e finalizando. Aí eu fiz a maioria, né, deixei pronto nesse dia. E deixei alguns para o dia seguinte. Então, a gente fez a maioria. Deixou tudo pronto, questão de laço, tudo prontinho, finalizado. E os que a gente deixou pro outro dia foi só uns que precisava só colocar a decoração e os lacinhos. Então, para não atrasar, né? Porque o cliente pediu para retirar às 9 horas da manhã. Aí eu acordei umas 6 e poucas, 7 horas, a gente terminou e deu tudo certo. Aqui a gente já estava no dia seguinte, como falei para vocês, então deixamos alguns doces para a parte da manhã. E aí ficou, dos 10 quadrinhos, ficaram 3, porque quando eu tava montando, né, a gente acabou quebrando um. Aí Lucas ia fazer, aí depois acabou quebrando uma parte de trás de outro. Aí eu disse, não, termina essa de refazer isso aí e amanhã eu boto a decoração. Então eu fiz o Beatriz e ficou faltando só o Ana. Aí a letrinha já estava pronta, o quadrinho também era só fazer a questão da montagem. Então eu comecei colando essas partes de trás com chocolate, depois eu vou fazer a base. Corto com o cortador redondo, passo um pouquinho de água atrás, vou colando ali na parte de dentro e depois eu só fui colocando a letra. Aí depois eu coloquei também um pozinho perolado em todas as letras, porque eu achei que tava muito simples, precisava de um glow aí, alguma coisa para ficar mais bonitinho. Então eu coloquei, diluí um pouquinho de pó perolado no álcool de cereais e passei em todas as letrinhas. E como vocês podem ver, eu tô com um acessório novo, né, no meu dedo, porque, minha gente, cortei meu dedo, eu limpando o estilete, né, que eu uso a lâmina de estilete para cortar. Aí peguei um novo, ele tava bem amolado. Quando eu fui limpar, passar o papel assim nele para tirar o chocolate que tinha, ao invés do papel eu passei meu dedo, então foi certinho o meu dedo. E aí, né, daquele jeito, tampei, estanquei tudo, passei ali, tirei tudo, vedei, minha filha, e tive que continuar trabalhando, porque não tem isso, né? Aí fiquei assim, trabalhando com o dedo levantado, porque eu não posso bater, né, que dói. Mas deu para fazer tudo certo. E ainda mais a minha mão direita, né, que é a mão que eu mais uso e que eu tenho mais habilidade para fazer as coisas. Então, foi difícil, mas deu tudo certo.
Esse aqui, minha gente, eu tive que adaptar na hora, porque eu mostrei pra vocês, né? Eu fiz ele redondinho. E aí, eu medi o cortador na forminha do bolo no palito e ele tava até passando do bolo no palito, né? Do bombom. Só que aí, quando eu fui colocar, ele tava menor. Eu vou mostrar pra vocês aí como que tava. A decoração tava menor do que o bombom. Aí, tava passando, ó, nos dois lados ali. Eu disse, não, isso aqui tá muito feio, vou aumentar. Aí, o que é que eu fiz? Eu abri um pouquinho de pasta, coloquei essa base na pasta lilás e fui cortando em volta para poder aumentar um pouquinho. Então, ficou uma bordinha ali. Como tava na paleta, como não tinha uma decoração pré-definida, né? Eu improvisei ali, fiz uma adaptação e ficou bom. Não achei que ficou feio, não. Então, eu aumentei, né, a decoração e depois eu coloquei no bombom. Então, deu certinho. Mas aí eu tive que fazer na hora porque eu não me atentei a medir depois de pronto, né? Eu medi o cortador, vi que ele dava, né? Eu até tenho um cortador maior. Se eu soubesse que não ia dar, eu faria maior. Mas como eu medi, ele deu. Mas eu não sei o que aconteceu, não. Só sei que quando estava pronto, ele ficou menor. Aí eu fui, adaptei, aumentei, depois coloquei ali no bombom e eu deixei ele sem palito. Quis fazer um estilo diferente. Então eu fiz ele sem palito, só a decoração ali, como se fosse um bombonzinho mesmo. Finalizei, minha gente, o kit. E eu amei, achei que ficou muito lindo. A paleta de cor ficou perfeita, bem delicada. E vou dizer pra vocês, viu, foi muito difícil. Porque, assim, não tem um tema, né, minha gente? Então, aí eu colocava. Em um coloquei idade, outro coloquei o nome. Depois eu ficava, meu Deus, o que é que eu coloco mais? Pra não ficar muito repetitivo, né? E de todos colocar idade, ou de todos colocar nome. Então, foi muito difícil achar os elementos, porque ela queria uma coisa mais delicada, né? Com tracinhos, assim, tipo ela falou, listras, bolinhas, coisas assim, né? Mais delicadas e neutras. Então, não teve um tema definido. Então, foi difícil, mas graças a Deus deu certo. Aí eu mostro pra vocês detalhado como que ficou. Os quadrinhos eu coloquei só o nome, tá vendo? E aí ficou assim, coloquei um pó perolado na letra. Tá vendo que tá meio brilhosinho aqui, só pra dar um tchan, né? Porque como não tem detalhe, porque se tivesse um tema, né, eu poderia colocar do Mickey, eu colocava a cabecinha do Mickey, alguma coisinha assim, pra representar o tema. Mas como não tem, eu deixei só as letrinhas, e aí ficou assim, Ana Beatriz. Aí aqui, a gente tem os bombom picolé, né? O bombonzinho que é formado de picolé. Aí fiz assim, coloquei um stencil, tá vendo? Aí, nesse stencil, eu pintei com pó perolado pra ficar assim, cintilante. Coloquei o nomezinho dela, uma flor e uma borboleta, bem delicada, pequenininha. E ficou assim. Amei, acho que ficou lindo. Esse fundo eu coloquei o lilás. Aí, coloquei bastante branco pra ficar bem clarinho, bem delicado. E o nomezinho no amarelo. Aí, esse aqui de trás foi o bombom que a gente faz o bolo no palito grande, só que eu fiz ele sem palito. Eu achei que ficou bem bonito também. E aí ficou assim, ó. Esse que a gente fez o improviso, né, que eu fiz ele menor. Então, eu aumentei um pouquinho pra poder cobrir o bombom todo. Então, tá assim, ó. Não dá pra ver, não. Aqui tá dando pra ver porque tá de cima. Mas de frente não tá, não. Aí, coloquei o númerozinho 1 com as bolinhas. Os pirulitos que eu adaptei, porque eu tinha colocado a idade. Então, coloquei essa faixinha amarela cobrindo e coloquei... Eu tinha colocado a idade não, eu tinha colocado a data, que seria o nascimento da bebê, né? E aí, eu coloquei a faixinha e coloquei a idade. Então, ficou assim, bem delicadozinho também. Aqui a trufa 3D, a gente colocou a idade, né? Um mesinho. E os balões, então ficou bem simples também, bem delicado. O cone, eu fiz um chapéuzinho de festa, né? Chapéuzinho de aniversário. Fica muito legal também, é bem neutro, bem delicado. E combina super, né? Como não tem um tema definido, ele vai ali ficar como se fosse um chapéuzinho mesmo de aniversário. Os cupcakes, que eu também adaptei, tá vendo? Tá dando pra ver aqui o relevo, ó. Que eu coloquei um por cima do outro, porque já tava pronto, então a gente foi, né?
adaptando para não perder a decoração. Então, eu coloquei também um mês. Aqui, outra trufinha 3D que eu fiz em outro modelo, tá vendo? Aqui a gente tem um, é o mesmo bombom, tá vendo? O mesmo formato, só que essa é branca, essa é preta. Essa eu deixei assim normal, deitadinha, essa eu já coloquei em pé, de lado. Então, coloquei assim, com esse xadrezinho que eu fiz pintado com um pozinho para decoração lilás. E fiz esse laço, que deu todo um tchan aí no doce. E aqui, o bolo no palito pequeno, né? O menor que a gente tem esse maior, tá vendo? E esse menor. Aí, esse aqui eu já fiz da forma tradicional. Coloquei o palitinho, coloquei laço, tudinho. Aí, coloquei a inicial do nome dela, umas bolinhas. Tudo bem simples, bem delicado. Mas, quando montar na mesa, vai ficar lindo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Segue a gente também lá no nosso Instagram, tanto o meu pessoal como o de trabalho, se vocês quiserem acompanhar lá, né? Além do que vem aqui no YouTube, é só seguir lá. E é isso. Até o próximo vídeo.